Olá, queridos amigos, amigas, cumprimento vocês com a paz e a graça de Jesus. Gotas espirituais trazem mensagens que brotaram no coração de Deus para o nosso coração. E o tema da mensagem de hoje é sobre essa pergunta: o que aconteceu após a ressurreição de Jesus? Os judeus celebram na festa da Páscoa a lembrança de que Deus retirou seu povo do Egito através de Moisés, onde viveram por 430 anos, conforme lemos em Êxodo 12:40. Entretanto, os crentes celebram nesta mesma data a ressurreição de Jesus. Devemos nos lembrar que o sacrifício de Jesus ocorreu nos dias da festa de Páscoa em Jerusalém. Jesus foi preso na noite de quinta-feira. Sua crucificação e sua morte ocorreram durante a sexta-feira. E no domingo ele ressuscitou. Esses fatos foram acontecendo diante dos olhares de milhares de pessoas, pois Jerusalém estava lotado de peregrinos judeus. Na manhã daquele domingo, bem cedinho, há mais de 2000 anos, quando as mulheres viram que estava removida a pedra que fechava a entrada do sepulcro, e elas ficaram muito surpresas. Então, um anjo lhes disse: "Não tenham medo, sei que estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele estava. Vão depressa e digam isso aos discípulos dele." Diz o texto que as mulheres foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. A atitude dessas mulheres nos ensina que todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador e seu Senhor devem também correr e anunciar a outras pessoas, a seus familiares, amigos, vizinhos, no trabalho, nas escolas. Esta é a nossa missão e ninguém está excluído dela, porque essa ordem está escrita em Mateus 28, 19 e 20, diz assim: "Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos." A missão não se encerra em fazer discípulos. Para estar completa, deve ser batizado aquele que recebeu Jesus, assim como Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Sendo Deus, Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha nenhum pecado para se arrepender. Então, por que ele foi batizado? Bem, o batismo marcou o início do ministério de Jesus como Messias. Além disso, o batismo indicava que era consagrado a Deus e oficialmente aprovado por ele. O batismo é uma ordenança determinada pelo Pai e que o Filho, Jesus, a obedeceu. Com seu batismo, Jesus identificou-se completamente com os pecados e os fracassos dos homens. E o seu batismo foi um exemplo para os seus seguidores. Mas a ordem acrescenta, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ensinei. Portanto, devemos transmitir ao novo convertido tudo o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo João escreveu em seu Evangelho, capítulo 15, versículo 16, "Devemos dar fruto e fruto que permaneça." Isto é, temos como compromisso diante de Deus ajudar ao novo na fé em Cristo a crescer no conhecimento das Escrituras, para que este esteja apto a levar outras pessoas a Cristo. Somos chamados a viver cada dia buscando oportunidades para compartilhar o Evangelho. É nosso trabalho mostrar às pessoas o que significa conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Assim ocorre o processo de evangelização. Mas o que aconteceu após a ressurreição de Jesus? Jesus se revelou ao povo. A primeira coisa que Jesus fez foi permitir que todos o vissem, para confirmar que ele existia. Ele apareceu às pessoas que julgou necessário, falou com elas e a elas fez exigências. Além disso, restaurou o seu relacionamento com as pessoas que não creram ser ele o Messias, o Filho de Deus. Ele permaneceu na terra durante 40 dias. Durante esse tempo, conversou com muitos, esclareceu as dúvidas de seus seguidores e deu-lhes direção para o futuro. Deu a eles provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus não gritou seu amor lá do céu. Ele mostrou seu amor na terra para com as pessoas. Ainda hoje ele faz o mesmo. Ele ainda está perto, pronto para ouvir nossos clamores e curar as feridas do nosso coração. Jesus deu exemplo do viver em comunidade.
Desde o partir do pão na estrada para Emaús até tomar café da manhã com os discípulos, vemos Jesus arranjar tempo para os relacionamentos. Jesus nunca estava ocupado demais para conversar com as pessoas. Nós, como seguidores de Jesus, somos chamados a servir as pessoas em nossa família, local de trabalho e especialmente na igreja. Jesus confortou os quebrantados. Ele não ficou frustrado porque os discípulos não entenderam o seu plano. Em vez disso, ele os confortou em suas incertezas e medos. Jesus consolou a mulher que chorava no sepulcro. A ela falou palavras de vida e paz. Ele esclareceu as dúvidas de Tomé, que era um discípulo incrédulo, mas no seu encontro de Jesus, face a face, e ao constatar as feridas em suas mãos, Tomé disse essas palavras: Senhor meu e Deus meu. Jesus restaurou os erros. Antes da crucificação, Pedro negou 3 vezes conhecer Jesus e de ser amigo dele. Mais tarde, vemos Jesus restaurar Pedro, perguntando 3 vezes se ele o amava. Cada resposta dada por Pedro, Jesus o instruía: cuida do meu povo, cuida das minhas ovelhas. Embora Pedro tenha tropeçado na fé, isso não cancelou sua identidade com Cristo. Da mesma forma, podemos confiar que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Jesus apareceu aos 2 discípulos no caminho para Emaús. Caminhou com eles, porém eles não o reconheceram. Mesmo assim, convidaram Jesus para se hospedar com eles, porque já era noite. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, partiu, deu graças e deu a eles. Aí os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus também apareceu diante de mais de 500 pessoas de uma só vez, para reforçar a fé daqueles que ainda tinham dúvidas sobre sua ressurreição. Leia isso em 1 Coríntios 15, 6. Jesus apareceu por último ao apóstolo Paulo. Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Perseguia e prendia quantos encontrasse reunidos e os entregava às autoridades romanas. Eram condenados à morte de maneiras diferentes. Muitos deles, homens, mulheres, crianças, eram lançados nas arenas de espetáculos, onde eram despedaçados pelas feras selvagens, diante de um público pagão que se divertia assistindo aquelas mortes inocentes. Mas um dia, Jesus abordou Paulo na estrada que levava a Damasco, para onde Paulo estava a caminho para prender os crentes que se reuniam nesta cidade. Em Atos 9, de 4 a 5, lemos: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Dando continuidade a este encontro, Paulo teve a sua vida completamente transformada. Passou de perseguidor dos crentes para ser o apóstolo dos gentios, o maior missionário de Jesus. Pregou o evangelho e fundou várias igrejas na Ásia. É isso que acontece com a vida de todo aquele que crê em Jesus. Tem sua vida transformada. Mas não basta crer, é necessário obedecer e andar com Jesus. Sua aparição permitiu que as pessoas experimentassem e sentissem, mais uma vez, o cuidado e o amor de Deus. Ele fortaleceu a fé de todas as pessoas e provou ao mundo que ele é o próprio Deus. Isso deu a seus seguidores uma confirmação eterna de que Jesus é o Senhor sobre todos. Ele conversou com seus discípulos, mostrou-lhes seu corpo espiritual após a ressurreição, comeu com eles e lhes expôs as sagradas escrituras. Seu propósito era permitir que aqueles que o seguiam tivessem certeza de que Jesus tinha retornado da morte, que ele era ainda o mesmo que tinha amado o homem e teve misericórdia com ele, e que ele era o Messias profetizado na Bíblia, que viria para religar a humanidade a Deus Pai. Eles deixaram de duvidar de Jesus ou de negá-lo. Em vez disso, creram com sinceridade e reconheceram Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso nos mostra que, ao ressuscitar e aparecer ao homem, Jesus fortaleceu a fé das pessoas para acreditarem e o seguirem, aproximando o homem de Deus. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos,
eles foram fortalecidos na fé. E quando foram pregar o Evangelho, eles não tiveram medo, foram perseverantes, sofrendo até mesmo o martírio. O Evangelho se propagou pelo mundo inteiro e chegou até nós. E a quantidade de seguidores de Jesus cresceu continuamente. Demos graças ao esclarecimento e à orientação de Deus, que nos capacitam a entender o significado da ressurreição de Jesus e por nos permitirem reconhecer o amor de Deus com a humanidade. A celebração da Páscoa neste ano acabou, mas o que ela significa para nós importa o ano inteiro. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, podemos receber a graça, a presença e a segurança de Deus para sempre na vida eterna. Amém. Glórias a Deus, que o Senhor te abençoe.